Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, e sejam todos bem-vindos para a glória de Deus, para mais uma aula, para mais um estudo bíblico. Amém? Hoje iremos continuar sobre a igreja de Coríntios. Amém? Toda terça, quinta e sábado estaremos aqui transmitindo um estudo online, tá bom? Um propósito a qual Deus está sendo glorificado e continuará sendo glorificado, porque somente Deus merece todo louvor e toda adoração. Amém? Desde já quero avisar para os irmãos que essa live é uma live de estudo, tá bom? O nosso propósito é ensinar a palavra, o nosso propósito é instruir pela palavra para sermos a cada dia obreiros capacitados para toda boa obra. Amém? Meus irmãos, enquanto os nossos irmãos vão chegando aqui para esta aula bíblica e teológica, eu já quero dizer aqui, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo missionário. O coração de Paulo estava em fazer missões, abrir igrejas, implantar igrejas, amém? Semear a palavra de Cristo. Ele era um apóstolo, pregador, missionário. Paulo viveu em seu tempo momentos poderosos com Cristo. Cristo se manifestou a ele, Cristo resplandeceu a sua glória sobre este homem. E sabemos que este homem foi um apóstolo guiado pelo Espírito. Apóstolo porque ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Paulo, ele zelava pela palavra cristocêntrica. Paulo zelava pelo evangelho que ele pregava. Por quê? Porque sabemos que o evangelho não era de Paulo, mas o evangelho ele era de Jesus. Então Paulo foi salvo por meio da graça, assim como nós também fomos salvos por intermédio da graça. Paulo também foi salvo por intermédio da graça de Cristo. Sabemos que graça quer nos dizer, no original, favor imerecido. Então, nós não merecemos essa graça, mas Cristo nos deu a oportunidade de termos uma vida com Ele, de andarmos com Ele, para que a sua glória possa resplandecer sobre a nossa vida. E observe, meus irmãos, que a glória de Cristo, ela resplandecia na vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo. Guarde isso, tá bom? Paulo, ele era movido pelo Espírito Santo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo. E Paulo também, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Por quê, meus irmãos? Quando o homem, ele é conduzido pela palavra, o Espírito Santo de Deus o guia. Então, o Espírito de Deus guiava Paulo. O Espírito de Deus guiava o apóstolo a cada pregação, a cada ministração. O Espírito de Deus guiava a mente de Paulo, guiava o coração de Paulo. Observe que tudo aquilo que Paulo pregava, tudo aquilo que Paulo ensinava, Paulo recebeu de Jesus Cristo. Paulo recebeu do Cristo vivo, que apareceu para ele na estrada de Damasco. Então observe, meus irmãos, que a cada pregação, a cada sermão que Paulo pregava, que Paulo ensinava,
ele era controlado, ele era guiado, ele era fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. E quando Cristo guiou Paulo para a cidade de Corinto, como estivermos falando na terça-feira, o próprio Senhor enviou Paulo para uma missão. A missão a qual Deus havia enviado Paulo era para salvar almas, porque aquele povo estava sem doutrina, aquele povo estava sem uma vida de intimidade com Cristo, aquele povo estava cego, aquele povo estava sem doutrina bíblica. Por isso que o próprio Deus enviou Paulo para que Paulo viesse pregar o evangelho àquele povo. Paulo ficou um período de 18 meses dentro dessa cidade, que dá o período de 1048 dias. Paulo estava nessa cidade pregando a palavra de Deus. Observe, não era, como eu posso dizer, 18 dias, 18 semanas, não. Foram 18 meses dentro desta cidade, pregando, exortando e trazendo o povo ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento de Cristo. Porque se você for ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, não saindo aqui da primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 18, a Bíblia diz: e nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor, e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Paulo que escreveu a segunda carta aos Coríntios, esta mesma palavra em 2 Coríntios 3,18 é para o mesmo povo da primeira carta, é para o mesmo povo a qual Paulo havia pregado o evangelho, pregado a palavra de Cristo e trazendo o povo ao arrependimento. Porque dentro desta cidade havia práticas ilícitas, práticas mentirosas, práticas, o povo não respeitava o matrimônio, o povo vivia uma vida de prostituição, o povo adorava a Afrodite, o povo adorava a deuses pagões, que tinham olhos, mas não via, boca, mas não falava. E o povo de Coríntio vivia na prática da prostituição. Mas Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, o homem, ele prega o evangelho de Jesus da maneira certa e da maneira correta. Então, Paulo, ele não falava nada que não vinha de Cristo. Tudo que Paulo falava era enraizado dentro da palavra. Então nós precisamos entender que a cada mensagem que formos pregar, a cada ensinamento, precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida precisa e deve estar fundamentada nas palavras de Jesus. Observe, Corinto, ela foi disciplinada, porque ela era um povo disciplinado, o povo não tinha disciplina. Então Paulo aplicou a disciplina que salva, a disciplina que liberta. Então nós como igreja precisamos entender que a disciplina, ela tem que ser aplicada também nos dias de hoje. Por quê, meus irmãos? Porque observe que as pessoas hoje não querem obedecer. Hoje muitos querem ser pregadores itinerantes, mas muitos hoje não querem participar de um culto de doutrina, não querem participar do culto de Santa Ceia, não querem participar das reuniões
pela manhã, dos cultos da EBD, Escola Bíblica Dominical. Muitos hoje querem criar suas próprias asas e não querem aprender, não querem caminhar, não querem aprender com um líder, mas eles próprios querem ser os seus líderes e eles próprios querem se guiar. E sabemos, irmãos, que o ministério não é dessa maneira. Nós precisamos a cada dia aprender as palavras, ser instruído. Para quê? Para que nós possamos valorizar a cada dia a palavra de Cristo. Porque o homem que não tem uma vida de doutrina, ele não obedece, ele não anda de acordo com as palavras de Jesus. Mas ele próprio quer viver o teu evangelho, quer viver a sua palavra e não quer viver o evangelho de Jesus. E sabemos que Paulo ele não vai ensinar isso. Paulo vai ensinar ao povo se arrepender, ao povo valorizar a morte de Cristo Jesus, ao povo entender que o mesmo Senhor que foi morto foi o mesmo Senhor que ressuscitou para nos dar vida. Então, observe que Paulo, ele estava fundamentado na verdadeira palavra de Cristo. Observe que Jesus Cristo está em 1 Corinto. Vamos lá? Um estudo será breve, tá bom? Rápido, objetivo, dinâmico, mas será um estudo bíblico e teológico para a glória de Deus. E sábado estaremos aqui novamente para a glória do Senhor. Mas vamos lá para não perdermos o raciocínio. Jesus Cristo em 1 Coríntios. Paulo destaca muitos aspectos da obra redentora de Cristo na sua primeira carta aos Coríntios. E o ponto alto é a afirmação de que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Olha bem o que Paulo está dizendo, meus irmãos, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Paulo está dizendo, ninguém pode pregar outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. Paulo está dizendo, Jesus Cristo, ele é o firmamento. Então todo aquele que está ajustado em Jesus, esse tal terá vida eterna. Observe, o qual é Jesus Cristo. Anote aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Paulo apresenta Jesus Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Paulo ainda afirma que Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em 1 Coríntios 2:2, Paulo destaca a crucificação de Cristo como um dos temas centrais de sua pregação. Naturalmente, falar da crucificação de Cristo implica também destacar a sua ressurreição. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 57. Paulo nos dá uma aula sobre a ressurreição de Jesus Cristo e resume todo o conteúdo do evangelho que ele pregava. Nisso, antes de tudo, entreguei a vocês, olha bem o que Paulo está dizendo. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. É muito importante a gente guardar isso, meus irmãos. Observe. Paulo ele estava ensinando aquilo que ele havia recebido. Então observe, ninguém pode ensinar um evangelho que não recebeu. Aleluia. Então Paulo ele está pregando o evangelho genuíno. Eu recebi o evangelho de Jesus e eu estou ensinando este evangelho para vocês. Observe que Paulo ele tinha a sua mente transformada. Paulo não pregava mentira.
Paulo não pregava um evangelho mentiroso, não. Paulo pregava o evangelho cristocêntrico. Ele estava pregando aquilo que ele recebeu, aquilo que eu recebi, eu também estarei passando para vocês. Então Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios um evangelho que liberta, um evangelho que salva, um evangelho que limpa, um evangelho que purifica. Paulo estava ensinando acerca de Cristo. Paulo estava aplicando a mensagem de Cristo. Paulo estava aplicando a mensagem redentora de Cristo. O Cristo vivo, o Verbo divino, que se entregou por nós para nos dar a oportunidade de resplandecer, de ter uma vida afirmada na palavra. Observe que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha que Paulo está dizendo, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então Paulo ele está ensinando aquele povo a valorizar a palavra de Jesus, a valorizar o Cristo vivo, que morreu pelos pecados daquele povo, que morreu pelos nossos pecados, porque se não fosse a morte de Cristo na cruz do Calvário, a gente não teríamos vida. Sabe por que nós temos vida? Foi por intermédio de Jesus. Vamos lá. Segundo as Escrituras, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 8. A ressurreição de Jesus Cristo é o grande pilar que sustenta o edifício da fé cristã. Aleluia! Observe, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é que nos sustenta. A ressurreição de Cristo é que nos faz andar. Então Paulo estava aí dizendo àquele povo, a ressurreição de Cristo é que sustenta a nossa fé. Porque lá em Romanos 10:17 a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então guarde isso. Paulo estava ensinando ao povo resplandecer a glória de Cristo. Gabriel, e como que o homem ele resplandece? Vivendo a palavra. Observe que o Espírito de Deus ele habitava em Paulo. É muito bom a gente frisarmos isso. O Espírito de Deus ele habitava em Paulo. Por quê? Porque Paulo era consagrado por Cristo. Paulo foi salvo pela graça. Paulo recebeu a palavra. Então Paulo andava guiado pelo Espírito Santo. Paulo não colocava barreiras para pregar o evangelho de Jesus. Paulo sofreu como um bom soldado de Cristo. Paulo não se envergonhava do evangelho. Paulo estava fundamentado na doutrina de Cristo. Paulo seguia um exemplo verdadeiro. Não há outro evangelho. Paulo não pregava outro evangelho. Ele pregava um único evangelho, o evangelho de Jesus. Então Paulo trouxe a realidade para aquele povo. Paulo não estava nessa cidade em vão. Paulo estava para uma obra. Paulo foi enviado para uma obra, assim como nós também fomos chamados por Cristo para uma obra. Porque Paulo sofria cadeias. Paulo sofria perseguições. Mas a palavra de Cristo não estava aprisionada. Meus irmãos,
Paulo sofria cadeias, e observe que foi nos momentos que Paulo mais estava preso, aonde Paulo recebia mais revelações de Deus. Foi quando Paulo estava cativo que Paulo escrevia mais cartas, que Paulo ele escrevia mais sermões. Foi quando Paulo estava mais preso que a palavra de Cristo resplandecia sobre a vida de Paulo. Assim nós precisamos entender que a glória de Cristo precisa resplandecer sobre as nossas vidas. Vamos lá. O Espírito Santo em 1 Coríntios. A presença do Espírito Santo é tão marcante nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios que somente o livro de Atos dos Apóstolos supera o número de referências ao Espírito Santo nessa carta. A razão disso está no fato de Paulo tratar com profundidade a doutrina pentecostal dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à sua igreja. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. Ao versículo 11. 1 Coríntios também, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 40. O Espírito Santo havia sido derramado na igreja no dia de Pentecostes, em Jerusalém. Observe bem, em Jerusalém, e 20 ou 30 anos mais tarde, as manifestações espirituais na igreja estavam tomando outro rumo entre os coríntios. E coube ao Espírito Santo usar o apóstolo Paulo para ensinar ao povo de Deus o uso correto dos dons espirituais concedido por Deus às igrejas. Em 1 Coríntios 2,4, Paulo afirma que o seu ministério não se constituiu de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito Santo e de poder. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve que o Espírito Santo prescruta todas as coisas e até as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve que o nosso corpo é o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Em 1 Coríntios 6,11, Paulo escreve que fomos lavados, justificados e santificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em 1 Coríntios 12,3, Paulo escreve que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12,4, Paulo escreve que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios 12,7, Paulo escreve que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12,11, Paulo escreve que o Espírito Santo reparte os dons a cada um como lhe apraz. Em 1 Coríntios 12,13, Paulo escreve que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em 1 Coríntios 14, do versículo 37 ao 40, Paulo mostra sua autoridade para ensinar o correto uso dos dons espirituais, dizendo: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor, ou que estou escrevendo para vocês. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Observe que o Espírito de Deus usou Paulo de várias maneiras para exortar esse povo a eles usarem os dons espirituais com prudência. Não saindo do texto, vivemos hoje um tempo onde as pessoas andam bagunçadas, onde as pessoas só querem profetizar, mas as pessoas não querem aprender. Isso é errado? É errado. Por quê? Porque não adianta, meus irmãos, ter todos os dons, mas não praticar a palavra de Deus. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos, irmãos, tomar o máximo de cuidado.
Nós não podemos, meus irmãos, fugir da palavra. Precisamos manter a nossa vida nela, precisamos manter o nosso coração na palavra e precisamos andar na palavra. Por quê? Ser cheio do Espírito Santo é ter transformação, mudança de mente, o caráter, a postura. O obreiro, para ele ser um obreiro, ele precisa ser cheio do Espírito. O que é, Gabriel, ser cheio do Espírito? É praticar a palavra. Gabriel, mas eu não falo em línguas, mas eu sou batizado e eu vivo a palavra. Você é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a palavra, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas, em profetizar. Tem pessoas que não profetizam, que não falam em línguas, mas são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a palavra. Então Paulo vai ensinar aquele povo a praticar e a viver a verdadeira palavra. Então, meus irmãos, que nós possamos abrir a nossa mente para as coisas de Deus, para as coisas do reino, e praticando a cada dia a santa doutrina, e vivendo a cada dia uma vida de comunhão, valorizando a morte de Jesus na cruz do Calvário, porque através dele somos salvos para anunciar as boas obras. Amém? Seja fortalecido por esse estudo bíblico. Como eu tenho dito, o estudo será resumido, breve, tá bom? Para que os irmãos possam depois escutar, tá bom? Com mais facilidade, para a glória do Senhor. E sábado estaremos aqui falando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Porque, meus irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios é um aprendizado espetacular. Então, se nós estudarmos toda a carta, a gente vamos ficar atrasado para os próximos estudos. Então, será assuntos resumidos, mas assuntos importantes que vai aperfeiçoar a nossa vida em Cristo Jesus, tá bom? Nunca se esqueçam, estejam a cada dia afirmados em Jesus, caminhando com Cristo, não perca a fé, mas olhe somente para o Cordeiro, porque Ele nos salvou e nos deu a oportunidade de uma nova vida. Seja fortalecido por esse estudo, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Sábado, às 15h30.